Paz e graça da parte de Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema desse vídeo pode ter soado chocante à primeira vista, pode ser até desconfortável em tratar com algumas pessoas, mas é um assunto de extrema importância tanto para moços e moças, irmãos e irmãs casados. Um assunto que ainda é tabu no meio da igreja, mas é algo que precisa ser tratado à luz da Bíblia, porque é de suma importância para a nossa vida espiritual. Aqui no meu canal existem pessoas de diversas denominações e de várias faixas etárias que acompanham todos os vídeos do meu canal. Mas para aqueles que são da Congregação Cristã no Brasil e foram jovens na década de 70, 80, 90 e meados dos anos 2000, sabem muito bem do que eu vou falar agora. Eu participei de reuniões de mocidade do ano de 97 até o ano de 2004, quando eu me despedi numa reunião para a mocidade, como a minha última reunião na Liberdade Solteiro, que foi atendida pelo querido irmão Jarbas de Paraibuna. Durante estes 7 anos que eu participei das reuniões para a mocidade, eu nunca ouvi algum ancião tocar nesses assuntos que eu acredito ser importantíssimo ser abordado para a nossa mocidade, tanto da congregação como de diversas denominações, que acompanham também este canal. Os anciães mais antigos sempre tiveram cautela para abordar certos assuntos e acredito que muitos não entraram nesses méritos por questão de medo de escandalizar os ouvintes, alguns de tentar entrar e também não saber sair. É um assunto que deve haver bastante cuidado para poder abordar esse assunto na luz das escrituras sagradas. Nas reuniões de mocidade que eu tenho frequentado de uns anos para cá, mesmo casado, muitas vezes eu vou assistir alguma reunião para a mocidade. Os anciães mais novos, essa leva mais nova, essa safra de novos anciães, que são bem mais novos dos que atendiam antigamente, tem um pouco mais de desenvoltura para poder abordar esses assuntos para a mocidade, mas ainda é muito pouco abordado em reuniões para a mocidade e muito menos nas reuniões de jovens e menores, que apesar que esse assunto deve ser abordado para maiores, porque muitas crianças pequenas ainda não podem ouvir sobre esse tema. A sexualidade é algo que ela faz parte da nossa natureza humana. E se não houver sabedoria para administrar isso na nossa vida, pode nos trazer sérios danos espirituais, pode trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. A masturbação não é um ato precisamente só de adolescentes, mas é uma prática que ela vai da adolescência para a vida adulta, e 95% das pessoas que praticam esse ato acabam levando para dentro do seu casamento no meio do seu ciclo conjugal. E essa prática, sendo levada para dentro do casamento, tem causado muitas separações no meio cristão. Eu recebi muitos e-mails e mensagens de moços, e recebi também a mensagem de uma moça que é da CCB, que é nossa irmã, perguntou desesperadamente se ela iria para o inferno, se ela havia pecado para a morte, que ela também pratica esse ato. Vemos que essa situação ela não abrange somente o sexo masculino, mas abrange ambos os sexos. A masturbação é uma prática vista por muitos como uma prática normal, algo saudável, inclusive ela também é incentivada por médicos, mas na verdade é ao contrário. É algo lesível e maléfico, e eu vou explicar para você o porquê. A pessoa que se masturba, muito provavelmente, quer se autossatisfazer sexualmente. Mas alguém pode se perguntar, mas o cristão não pode sentir prazer sexual? O cristão pode sim sentir prazer sexual, mas a Bíblia estabelece normas e princípios sobre este assunto. As escrituras determinam este prazer, esta satisfação sexual, em uma só conjuntura, que é no casamento. Logo no início da puberdade, quando os hormônios começam a se aflorar na adolescência, e o bombardeio de erotismo explícito, tanto na televisão como na internet, faz com que os jovens acabem cedendo a esta prática. E muitos jovens dizem que estão com os hormônios à flor da pele e precisam descarregar as suas necessidades. O próprio corpo humano encarrega de aliviar estas tensões na puberdade, na adolescência, até depois de uma certa idade adulta.
Você que está assistindo esse vídeo e estudou sabe que principalmente os homens têm algo que acontece, que isso é chamada de poluição noturna, onde o homem ejacula durante o sono, que é onde o corpo humano descarrega toda a tensão sexual. Mas qual o mal que a masturbação pode ocasionar? Bom, pensamentos pecaminosos, viciar o corpo nessa prática, se tornar também escravo desta concupiscência, que pode levar você à luxúria e à lascívia, e a definição da luxúria e da lascívia se incluem expressivamente nesse ato, que leva a pessoa à gratificação dos próprios sentidos e um apetite sexual desordenado. O apóstolo Paulo disse: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Romanos 6, capítulo 12. A pessoa que se deixa viciar no ato da masturbação, ela se torna escravo dele. E a pessoa que pratica esse ato, ela vai se autossatisfazer, ela vai procurar uma excitação numa imagem ou num vídeo com conteúdo erótico, um conteúdo pecaminoso. E vai buscar uma excitação no seu pensamento, aqui, um pensamento pecaminoso. Jesus disse: todo aquele que atentar para uma mulher e a cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Mateus 5, versículo 27. Você pode até ver um vídeo, ver uma foto, ou imaginar uma pessoa do teu convívio que te atraia, mas essa pessoa não é sua, essa pessoa não te pertence, então, portanto, é um pecado, é um adultério dentro do coração. Para os mais jovens que não têm idade para casar, o conselho é orar, buscar de Deus, tentar se santificar, fugir da pornografia. Mas para aqueles que já estão numa idade para casamento, muitos jovens que já vieram de uma vida promíscua e estão na condição de solteiros procurando um casamento, ou até mesmo aqueles que até hoje não tiveram contato nenhum com mulher, e não conseguem controlar os impulsos da carne, o apóstolo Paulo ele orienta o seguinte: se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Aí entra a questão que você irá usufruir de uma satisfação sexual com seu cônjuge. A relação sexual foi criada por Deus para prazer e satisfação mútua do casal. A sexualidade só se torna algo pernicioso e imoral quando ela sai dos princípios divinamente estabelecidos por Deus. Mesmo você casado ou casada e pratica a masturbação, é pecado, porque você está sendo egoísta para com seu cônjuge. Em 1 Coríntios 7, do verso 2 ao 5, o apóstolo Paulo orienta que a esposa deve ao marido e o marido deve à esposa devida benevolência. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Que cada um deve cumprir o seu papel de marido e mulher, um se entregar ao outro, deve comparecer na hora necessária. O apóstolo Paulo disse que o marido tem poder sobre o corpo da esposa e a esposa tem poder sobre o corpo do marido. Paulo diz nesse capítulo que o casal não deve privar-se um do outro, a não ser por consentimento de ambas as partes, para que cada qual se aplique à oração e ao jejum, e depois se ajuntar carnalmente, para que Satanás não venha ostentar por conta da sua obstinência sexual. Por isso, então, que Deus já preparou cada qual para si, o marido para a sua esposa e a esposa para o seu marido. Não pode haver esta prática, a prática da masturbação não deve estar no casamento, porque é algo que não é permissível por Deus. Mas aí vem a pergunta de muitos moços e moças, muitos jovens, perguntando: mas masturbar-se é um pecado? É um pecado mortal? Em 1 Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 ao 15, diz: mas cada um é tentado e atraído quando engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Gerar é gestar algo. É um ciclo que pode levar à morte como qualquer outro pecado. Todos os pecados levam à morte. O ato da masturbação pode levar a seríssimos problemas espirituais que podem sim levar a uma morte espiritual, caso não haja arrependimento, humilhação e santificação. Para os jovens, moços e moças, irmãos e irmãs casados que praticam esses atos, eu vou deixar um versículo para finalizar esse vídeo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo.
mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Esse versículo é da tradução da Nova Versão Internacional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi importante para você e você acha que será importante para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Se você que está assistindo ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações e deixe o teu like para que mais pessoas possam conhecer o canal e possam também usufruir do conteúdo que tenho produzido e postado nesta plataforma. Termino saudando a todos com a santa paz de Deus, nosso Criador, e um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Até o próximo vídeo.